Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós queremos engrandecer ao Senhor por esta quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2022. Não é? Nós estamos aqui para realizarmos hoje a nossa aula de número 138, que também será a última deste ano de 2022. E nós queremos exaltar a Deus, porque até aqui Ele nos tem ajudado. Tem sido um tempo de muita bênção, nós podemos desfrutar, desses momentos agradáveis também com os nossos irmãos, com alunos do CETADB, monitores de núcleo, pastores, lideranças, irmãos que ainda não são alunos do CETADB, mas que seguem as nossas redes sociais. A nossa satisfação de poder estar com cada um de vocês. Nós temos aqueles que toda quarta-feira estão com a gente aqui. Eventualmente, quando não podemos realizar na quarta, nós fazemos numa outra data e avisamos, não é? Então, para nós é uma satisfação tê-los aqui. Eu quero já convidá-los para uma leitura bíblica, e o texto que nós vamos ler é o que está em Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 18, que diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Esta a leitura que nós fizemos em Gênesis capítulo 14, eu li a partir do versículo 18 até o versículo de número 20, e inclusive esse texto é o que vai também embasar a resposta que nós estaremos aqui a respeito da primeira dúvida que um dos nossos irmãos nos apresentou. Mas eu quero aqui saudar aqueles que chegaram depois, aqueles que estão chegando, que vão estar conosco, desejando que o Senhor abençoe a vossa vida, a vossa família, o vosso ministério, tudo quanto os irmãos realizarem no Senhor, seja uma bênção. Avisar os irmãos que hoje, exatamente hoje, dia 14 de dezembro, os nossos funcionários aqui do CETADB, os nossos colaboradores, os irmãos que trabalham conosco entraram em férias. Então nós retornaremos às atividades na secretaria aqui no CETADB a partir do dia 5 de janeiro, de forma que nós não teremos, nesse intervalo de tempo agora, condições de estarmos enviando material didático para os alunos, enfim, as solicitações, uma vez que estamos já desde final de novembro, informando deste período para que os irmãos pudessem se organizar, se antecipar, solicitarem material didático do curso, enfim, pudessem estar apercebidos e preparados em relação a isso. Então, retornaremos às atividades na Secretaria do CETADB a partir do dia 5 de janeiro, que certamente vai ser bastante tumultuado, ainda hoje, quando o pessoal estava aqui, como a gente diz, fazendo o rescaldo, tirando alguma pendência que tinha ali para resolver e tal, e nós encerramos as atividades. Ainda tinha irmãos que estavam de contato, para saber informações de como podia solicitar material, enfim, aquela coisa, irmãos que se matricularam assim, conforme a gente percebeu, em cima do laço, No momento derradeiro, nós tivemos irmãos que se inscreveram para os cursos, enfim, e nós estivemos atendendo até que foi possível, e aí os irmãos passaram agora para o período de férias. Inclusive o pastor Ciro Zibordi, que hoje não vai estar conosco aqui na aula, porque ele também está lecionando na Escola Bíblica de Obreiros em Uberlândia, Minas Gerais. Então ele já não estaria, ele havia avisado, e ele até falou da possibilidade de poder estar em função de que, acabando a escola dominical, a escola bíblica, ele poderia ir para o hotel e estar com a gente na aula. Porém, eu achei melhor não, em função de que acaba a aula da escola bíblica, de obreiros que está tendo lá, aí os irmãos querem tirar fotos, os irmãos querem conversar, e de repente, para acelerar, para poder ir embora, pode trazer assim um mal-estar, e a gente preferiu então que não. Então, eu ia informando os irmãos que o pastor Ciro não estará conosco, entretanto, ele também já está de férias, E aí, vida que segue.
E nós vamos iniciar a nossa pauta, nós temos poucas questões para hoje e vamos finalizar também, não é? Nós estaremos realizando hoje a nossa última aula de 2022, mas também estaremos finalizando esta série de perguntas que nós estamos tratando, que são exatamente as perguntas que diz respeito aos usos e costumes, além das práticas eclesiásticas, que é o tema, né? Práticas eclesiásticas, usos e costumes. As questões que nós temos para tratar aqui hoje são as últimas desta série, e em janeiro, quando nós retornarmos, nós já iniciaremos uma nova série de perguntas e respostas. Então vamos lá. A pergunta levantada aqui pelo irmão Guilherme é a seguinte: o dízimo é realmente uma doutrina bíblica? Aí ele diz: não discordo de forma alguma, mas através da Bíblia, como podemos responder este argumento de alguns? E aí, o argumento que ele está colocando aqui é esse: por que vocês devolvem o dízimo e não guardam o sábado? Essa é a questão levantada pelo nosso irmão Guilherme. Então nós vamos esclarecer em primeiro lugar o que é dízimo, né? Dízimo é a 10ª parte, ou o 10º, a 10ª parte dos seus rendimentos. Isso é dízimo. Segundo a tradução bíblica de Almeida, Revista e Corrigida, mais conhecida como ARC, né? ARC, há 49 referências onde nós encontramos dízimo. Além dessas, há outras indicando a prática de contribuir. Então, o destaque que se faz são 645 referências sobre ofertas, 98 que falam a respeito de dinheiro e 2.545 referências a respeito de dar. Então, nós temos aqui todo esse levantamento feito com base na tradução de Almeida, Revista e Corrigida. Eu depois estarei fazendo a indicação aqui de um livro de um pastor que é amigo nosso e que trabalha, não é? Ele ministra nessa área, ele dá seminários a respeito deste tema, prosperidade, dízimos e ofertas. Porém, nós vamos adiantar dentro do tema para que a gente possa deixar isso resolvido. A pergunta é se o dízimo é realmente uma doutrina bíblica. E, de fato, o dízimo é uma doutrina bíblica, porque está em toda parte da Bíblia, não é? Nós começamos com o texto antes da lei, porque um dos erros, e é justamente um dos argumentos que o irmão Guilherme apresentou, e para o qual ele deseja um esclarecimento, para no sentido dele poder ensinar ou ainda defender aquilo que ele crê, é justamente esse. Alguns perguntam assim: por que vocês devolvem o dízimo e não guardam o sábado? Certamente os que fazem essa pergunta são adventistas, não é? São do 7º dia, são sabatistas. Então eles falam: por que vocês devolvem o dízimo e não guardam o sábado? Primeiramente porque o dízimo não foi dado ou não foi ordenado, não foi regulamentado na época da lei. Não é? Você vai verificar, nós estamos aqui de posse das referências dos patriarcas que já deram dízimo antes de a lei ser promulgada, pelo menos 430 anos antes, não é? Nós vemos aqui na referência que li logo de início, para que os irmãos que queiram acompanhar, eu não vou ler novamente, mas é Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 18 até o 20, quando Abrão se encontra com Melquisedeque após ele retornar de uma batalha, não é? De uma guerra que houve, onde ele se sagrou vencedor na batalha. Ele encontrando então com Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo em Salém, que também é Jerusalém, não é? Ele entregou para Melquisedeque o dízimo de tudo. E neste tempo não existia lei, não é, a respeito do dízimo. Uma outra referência que nós podemos citar a respeito disso é exatamente o texto de Gênesis, capítulo de número 28. Quando nós lemos o texto de Gênesis, capítulo 28, nós vamos encontrar ali o voto que Jacó realizou diante de Deus. Esta referência está no capítulo 28 de Gênesis, a partir do versículo 20, diz assim: e Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz
tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó está aqui fazendo um voto com o Senhor, e nesse tempo não existia lei. Então ele já estava dando dízimo, independentemente de haver lei que regulamentasse, não é, a questão do dízimo. Aí você observa que Abraão deu dízimo, você verifica que Jacó deu dízimo, e quando você avança, e aí eu vou avançar já bem adiante a respeito desse tema, em Gênesis capítulo 47, José é o governador, não é, do Egito, e ele certamente tinha exemplo para seguir, não é? O seu pai, o seu avô, o seu bisavô, mas o que José está fazendo aqui está no capítulo 47, a referência é o versículo do 23 até o 31. Veja que ele chega para administrar o Egito e ele já adota logo um sistema. Veja o que diz o texto. Então disse José ao povo: eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis que tendes somente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para os que comam os vossos, e para que comam os vossos meninos. E disseram: a vida nos tem dado. Isso foi resposta do povo para José. A vida nos tem dado. Achemos graça aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, pôs isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito, e Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó e os anos da sua vida foram 147 anos. O que nós estamos lendo aqui foi exatamente que José, enquanto governava o Egito, ou quando estava governando, além de ter comprado todas as terras, não é, para Faraó, ele impôs a cobrança de 20%. Então aqui já não é mais dízimo, é 20%. E isso se tornou uma lei, segundo o texto, até os dias de hoje. Até os dias de hoje, obviamente, até os dias em que Moisés, não é, estava escrevendo esta palavra. E eu quero dizer para os irmãos que Moisés, ele escreveu o Gênesis, e essa referência nós vamos colocar, para arredondar bem simples, pelo menos 400 anos, não é, se passaram aqui, e esta regra continuava valendo. Então já não era mais 10%, era 20%, mas nós vamos avançar. Aqui então, irmãos, eu tenho feito essas referências no tempo da lei, ou antes da lei. Agora vamos para a lei. O que é que a lei fala a respeito do dízimo? Então nós temos aqui alguns textos que eu deixei separado para que sirva de instrução e a gente possa entender a respeito da questão do dízimo. No capítulo de número 27, deixa eu pegar aqui o texto para os irmãos, para que a gente possa ler, para aqueles que não estão de posse de uma Bíblia também possam ter a condição de estarem acompanhando. 27 e o versículo de número 30, a Bíblia diz assim, ó: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Aqui eu li Levítico 27, versículo 30. Agora, o 32 diz assim, ó: no tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Isso nós estamos falando do tempo da lei. Agora, o último texto, o último versículo de Levítico 27. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Esta palavra, esta ordenança foi de Deus
para os filhos de Israel. Então nós vamos já termos o entendimento exatamente para chegarmos à questão que o Guilherme levanta aqui, que é por que alguns chegam e dizem assim, olha, por que vocês dão o dízimo e não guardam o sábado? Então nós já vamos também, preste atenção nesse texto de Levítico 27 e 34. Ainda no tempo da lei, nós temos o texto em Números. Números também nós temos uma palavra de Deus através de Moisés para o povo. O texto de Números, que eu já vou achar aqui, é o capítulo 18, e os versículos são os versículos 21 e os que seguem. Deixa eu achar aqui, ó. Muito bem, diz assim o texto, ó, e eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram, mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Versículo 24, porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. Então nós temos aqui uma regulamentação ainda, quanto à prática do dízimo, isso na época da lei. Não bastasse também essa, nós ainda temos Deuteronômio capítulo 12. Avançando aqui para o texto de Deuteronômio capítulo 12, os versículos 4 e 6 dizem exatamente assim, ó. Deuteronômio capítulo 12, versículos 4 a 6. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Então nós temos o dízimo, conforme eu já li aqui, antes da lei, e agora nós estamos vendo o texto do dízimo, ou a regulamentação do dízimo no tempo da lei. Deuteronômio capítulo de número 14, o versículo de número 22, ainda diz assim, e aqui é tempo da lei, né? Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Muito bem. Um outro texto, nós temos vários, conforme eu já disse no início, não é? As referências sobre dízimo são 49, segundo a versão Almeida Revista e Corrigida, e quanto à prática de contribuir, são 645 referências sobre ofertas, 98 sobre dinheiro e 2.545 referências a respeito de dar, não é? De contribuir. Agora veja só, quando Neemias, e aqui nós já estamos falando depois da lei, depois do tempo em que a lei foi dada para o povo, não é? Quando Neemias está reorganizando, não é? Porque ele voltou para poder reedificar os muros de Jerusalém e também para o início da reedificação, da reorganização das coisas na própria cidade de Jerusalém. Mas você observa que quando ele faz a obra, ele começa a obra e as coisas ganham corpo, ele conclui, não é, na verdade, a restauração dos muros de Jerusalém. A Bíblia diz de um período de 52 dias, em Neemias capítulo 6, versículo 15, 52 dias foi o tempo que ele percebeu que estava havendo uma injustiça, porque os judeus clamavam a ele a respeito de uma injustiça que estava havendo no meio do povo, e ele percebeu isso, e então ele remove do meio do povo esses abusos. E quando ele faz esse trabalho, ele também restaura o costume, o serviço de contribuir com os dízimos. O capítulo 13 de Neemias, a partir do versículo 11, diz assim: então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porque o povo já não estava mais trazendo dízimo para o templo.
aí ele diz assim: porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo o Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto, do azeite aos celeiros, e por tesoureiros pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão, e a Pedaías, diz o texto no versículo 13, dentre os levitas, e com eles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque se tinham, aqui é que eu vejo que está um dos segredos, versículo 13, porque se tinham achado fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Neemias, ele não só restaurou a ordem da contribuição, de se trazer o dízimo, como também colocou pessoas que eram de confiança, não é? O texto está muito claro para nós, pessoas que eram fiéis para estarem sobre esse negócio. Então o que a gente observa? Eventualmente pessoas que combatem ou que falam contra o dízimo, são pessoas que não têm o devido atendimento da sua liderança, ou percebem que o dinheiro que é ofertado, que é a sua contribuição na igreja, não tem uma administração muito honesta. Enfim, problemas dessa natureza. De repente o indivíduo percebe que a liderança da igreja está se enriquecendo e os dízimos não são aplicados na obra, e aí isso traz um certo desgosto, faz com que as pessoas desanimem de contribuir e ainda faz com que passem a falar contra, não é? Esse é um aspecto. Ainda que nós temos também aqueles que são contra o dízimo porque tão somente não querem ser dizimista, que é exatamente um dos casos que o nosso irmão Guilherme levantou aqui, que está muito ligado, apesar de ele não ter esclarecido isso, mas está muito ligado ao fato de aquelas igrejas que são contra o dízimo, né? E ensinam contra. Porém, eu vou dizer uma coisa para ti, essas igrejas são contra o dízimo, mas de alguma forma elas crescem, de alguma forma elas constroem igreja, de alguma forma compram terreno, de alguma forma sustentam seus obreiros, de alguma forma pagam seus impostos, porque se você tem a igreja e coloca uma pessoa, por exemplo, para ser zelador na igreja, esse zelador vai ter que ser registrado, não é? Para recolher INSS, fundo de garantia, dependendo do valor do salário, tem imposto de renda, enfim, isso tem que ser pago pela igreja. E isso é pago de que forma? Então, eu não vou abrir essa questão aqui porque não é o caso, não é, para esse momento, mas nós estamos falando aqui a respeito de contribuir. Agora veja o que o sábio Salomão fala a respeito de nós ofertarmos, né, contribuirmos com a obra de Deus. Para isso eu tomo parte aqui na palavra de Deus em Provérbios. Provérbios capítulo de número 3, os versículos 9 e 10 diz assim, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então, Salomão, ele está dizendo que há uma resposta de Deus nesse sentido. Não estamos dizendo aqui de uma barganha, nós estamos falando aqui de uma troca, do tipo assim, eu vou dar o dízimo e Deus vai me abençoar. Não é barganha, mas a palavra de Deus em todo o seu contexto nos ensina que aqueles que deliberadamente, com um coração agradecido, consagram ao Senhor os seus dízimos, as suas ofertas, os seus votos, esses têm da parte de Deus certamente a bênção. E para finalizar, referências, ainda que poderíamos citar outras, mas para finalizar as referências a respeito de dízimo no Antigo Testamento, porque para aqueles que chegaram agora, nós já falamos a respeito disso, citando as referências antes da lei ser promulgada, nós também citamos as referências enquanto a lei foi promulgada, e agora estamos citando as referências depois da lei já promulgada, ainda dentro do período do Antigo Testamento. E aí, um texto muito conhecido é o texto de Malaquias, capítulo de número 3,
os versículos 8 a 10, que diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então nós temos aqui esta última referência que vamos citar, a respeito do dízimo no Antigo Testamento. Então a pergunta do Guilherme é: o dízimo é de fato bíblico? Com certeza o dízimo é bíblico. Agora vamos avançar para o Novo Testamento. No Novo Testamento há um texto bastante clássico que é sempre citado quando esse assunto vem à tona, e esse texto se refere a Mateus capítulo de número 23, e o versículo é o 23, e ele diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Eventualmente alguém, porque acaba errando, não é, na hora de fazer a interpretação do texto, diz que Jesus estava dizendo que não tinha que dar dízimo, mas na verdade ele estava aqui, era confrontando, não é? Confrontando os escribas e fariseus, porque ele já lança em rosto, não é? Que eles eram hipócritas, e ele diz, olha, vocês dão dízimo, e aí ele se refere a 3 aspectos que são mínimos, porque aqui ele está dizendo assim, olha, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, que também eram temperos, não é, utilizado para as carnes que eram preparadas, cozidas e assadas, enfim, e também eram especiarias que eram utilizadas no unguento para poder perfumar o ambiente. Então veja assim, as coisas mínimas, aquelas que nós poderíamos dizer de insignificante, dar dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ele está dizendo, vocês fazem isso. Ou seja, ele está nesse aspecto louvando, não é, os escribas e fariseus, porque eles fazem isso. Só que aí ele já coloca uma repreensão em cima, porque ele diz, e vocês esquecem e desprezam o mais importante. O que é o mais importante? Ele diz, a lei, o juízo, a misericórdia e a fé. E ele completa dizendo assim, olha, vocês deviam fazer isso, ou seja, dar o dízimo ali da hortelã, do endro, do cominho, das coisas mínimas, mas não deviam omitir aquelas. Quais elas? Exatamente as coisas mais importantes da lei, que era exatamente o juízo, a misericórdia e a fé. Este é um texto do Novo Testamento usado para falar a respeito de dízimo. Aí alguém diz, mas na igreja, porque aqui evangelho, a igreja era nascente, não é? A igreja, ela teve a sua inauguração de fato com o derramamento do Espírito Santo e aquela pregação gloriosa de Pedro e muitas conversões, e ali de fato começa uma igreja nascente, enfim. E alguém diz, mas ali não tem uma referência a respeito disso. Pois bem, quando nós olhamos para o texto aos Hebreus, o texto aos Hebreus no capítulo de número 7, traz algo muito interessante, que nos ajuda a entendermos que o dízimo foi uma prática antes da lei, foi uma prática durante a lei, foi uma prática no Antigo Testamento, foi uma prática no Novo Testamento e na era da igreja. Veja só o texto aí, Hebreus capítulo 7, os versículos 7 a 9, que diz assim, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. O que está sendo falado aqui a respeito, não é, do capítulo 7, também o 8, o 9 e os que seguem, é a respeito do ministério de Jesus, não é? O ministério de Jesus, o sacerdócio de Jesus ter sido maior, superior ao de Melquisedeque. E aí o texto diz assim, olha, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, tomam dízimos homens que morrem,
Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, e para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Então, o escritor aos Hebreus, que não há condições de afirmarmos, né, quem foi de fato o escritor aos Hebreus, porque há conjecturas, e nós já fizemos lives aqui, junto com o pastor Ciro, a respeito desse assunto. Ele está deixando muito claro que no tempo em que a epístola aos Hebreus foi escrita ali, em torno do ano 50, não é? Entre o ano 50, entre 50 e 55, a gente vai verificar que os dízimos eram recolhidos, porque ao escrever a epístola, ele menciona a prática. Ele diz, olha, aqui de fato quem recebe dízimo são homens que morrem, são pessoas normais que recebem o dízimo. Mas aí ele está falando, não é do tempo da eternidade. Então veja que era prática no Antigo Testamento, no tempo da lei, era também, foi anterior à lei, é muito claro deixar isso aqui, para que a gente possa esclarecer a questão ali, de por que não guardar o sábado. E aí também nós temos isso, tanto no Evangelho, não é, ali nos dias de Jesus, como também na sequência da igreja, os dízimos eram práticas. Agora, qual é o problema em que está em relação ao dízimo? O primeiro aspecto que eu acho que é importante é porque a gente fica falando de dízimo, porque a gente está certo de que o dízimo está na Bíblia. Isso não tem como discutir, não tem como você rasgar as folhas da Bíblia para dizer, não está. Isso aí, irmã Renata, né? Hebreus capítulo 7, eu li os versículos 7, 8 e 9. A questão toda que envolve o dízimo é uma questão de gratidão. Você vai observar que aqueles que são dizimistas são aqueles que entendem que não estão comprando alguma coisa ao dar o dízimo, mas fazem isso porque são gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. É mais ou menos como aquilo que o salmista escreveu no Salmo de número 116, que ele diz, o que farei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Essa é a questão. Nós, na verdade, não temos como retribuir para Deus por tudo o que Ele nos fez, porque o sacrifício de Jesus é impagável. A grande salvação, a tão grande salvação que o Senhor nos proporcionou, isso é impagável, não há preço que a gente possa dizer, olha, eu vou juntar tanto dinheiro e vou dar de dízimo para ter direito. Não é assim que funciona, infelizmente não é assim, e muita gente se engana pensando que é assim. Mas dízimo é gratidão, dízimo é gratidão. Se a pessoa é ingrata, então ele vai falar contra o dízimo, vai falar contra os que administram o dízimo, se bem que, eu já mencionei aqui, quando Neemias restaurou a ordem do culto lá, pós-exílio, ele colocou pessoas fiéis. Citamos aqui os nomes, não é, das pessoas, para quem chegou depois, Neemias capítulo 13, versículo 11 a 13, ele colocou pessoas no encargo que eram fiéis. Porque se você tiver alguém que está administrando o dízimo e que é infiel, eu ainda assim vou dizer para você, não se desgoste por isso, não fique triste por isso, porque Deus certamente trará a luz e estes tais pagarão o preço. E obviamente que fica ruim para a gente citar exemplos aqui em nossa live, mas quem acompanha a nossa mídia evangélica tem exemplos disso de bem recente. Então nós temos que vigiar. Aqueles que estão no encargo de administrar dízimo têm que ser sóbrio, vigilante e andar em fidelidade com o Senhor. Gratidão. Veja só o que nós temos em 1 Crônicas. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 29, eu vou ler aqui para vocês a respeito disso. Gratidão. Versículo 14 e 15. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti. Olha só que coisa. Porque tudo vem de ti. Aqui nós estamos vendo Davi, não é? Que juntou todo o necessário para fazer o templo, se bem que Deus não permitiu que ele fizesse, quem fez foi Salomão, mas ele juntou as ofertas todas. Aí ele está dizendo, tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. Aí versículo 15, porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança.
Ele está dizendo assim: Senhor, tudo que nós estamos ofertando para Ti, tudo que nós estamos entregando para Ti, na verdade nós tomamos da Tua mão. É como você, vamos colocar aqui um exemplo bem simples de entender. Você pega o seu salário, que é 100%, e você fala: não, isso aqui é meu, nada é nosso, não é? Nada é exclusivamente nosso, tudo é de Deus. Tanto é que se o Senhor fechar a porta, nós não teremos salário. Se o Senhor enviar a dificuldade, nós não teremos salário. Quem vive da colheita, não terá colheita. Se o Senhor fecha a porta e não dá a produção, não há dinheiro, não há recurso e a situação ruim se instaura. Mas tudo vem de Deus. Então nós recebemos 100% de Deus. E o que é que Deus espera? Que a gente, em retribuição, separe primícias, 10%. 10%. Não é o caso aqui na live, mas quando eu falo a respeito disso, e eu tenho a oportunidade de ministrar a respeito disso na igreja, eu pego um pão, não é? Um pão que você compra na padaria e fatio ele em 10 pedaços. E aí a gente tem ali analogias que a gente usa: uma fatia é para a água, uma fatia é para a luz, uma fatia para o mercado, uma fatia para o combustível, uma fatia para o seguro do carro, uma fatia é para seguro da casa, uma fatia para isso e tal e tal. De repente o indivíduo consumiu com as 10 fatias, aí ele lembrou: poxa, eu tenho que dar o dízimo, só que já foram as 10 fatias do pão e não tem mais pão. Por isso que dízimo é primícia. Não é? Aquele que é dizimista já separa logo aquilo que não é dele, é de Deus. Deus espera esse retorno. Vamos continuar aqui. A necessidade para dar o dízimo, é necessário que se tenha fé. Porque se o indivíduo não tem fé, não é desprendido da questão do dinheiro, ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Ele vai entregar o dízimo, às vezes com tristeza, com resiliência, ali, com dificuldade, aquela coisa vai me faltar. E na verdade, eu estou dizendo aqui de algo que eu experimentei. Eu já andei esse caminho e eu sei como é. Porque em certo momento da minha vida eu me mudei da minha cidade e fui para uma outra cidade, inclusive num outro estado, porque eu ganharia alguns cruzeiros a mais, achando que ia ser muito bom, que ia ser melhor e tal. E o tempo que eu fiquei lá, eu não fui fiel com o Senhor nos dízimos. O resultado disso foi um fracasso total. Eu abri uma empresa e fali, fiquei com muitas dívidas, e quando eu retornei para Apucarana e retomei o trabalho com 2 anos e meio para quase 3 anos, eu consegui quitar aquela dívida. Mas aí debaixo da bênção de Deus, sendo fiel ao Senhor. Com infidelidade ninguém chega a nada, a lugar nenhum, e é preciso ter fé. Hebreus 10:38 diz assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É isso aí, Jorge, eu já mencionei o texto. Provérbios 3:9 e também o 10, que também é interessante o verso 10. Hebreus 11:6 diz assim: olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o amam e o buscam. O que é galardoador? É aquele que dá presentes, é aquele que entrega dádivas para aqueles que o amam e o buscam. Então é preciso ter fé. E aí, encerrando esse aspecto, nós também temos aqui um texto que é bastante usado quando se fala a respeito de contribuição, a respeito de dízimos, de ofertas na igreja especialmente, que é o texto de 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, os versículos 7 até o versículo 9, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade. O indivíduo fala: não, eu estou precisando, eu vou citar um exemplo aqui, assim bobo, eu estou querendo comprar um celular, então eu vou dar dízimo para Deus me dar um celular. Não é? Eu já disse no início, dízimo não é barganha, dízimo não é troca. Não é? Seguindo, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus, olha só que lindo, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Veja que Paulo maximiza, não é, as possibilidades, dizendo: tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou,
deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Contribuição é por fé, não com tristeza ou por necessidade. Então, finalizando a questão aqui levantada pelo nosso companheiro, o irmão Guilherme, de fato o dízimo é bíblico e tem todas essas nuances. Ele levantou a questão assim, mas como responder ao argumento de alguns? E o argumento é esse: por que vocês devolvem o dízimo e não guardam o sábado? Quem faz esse atrelamento de dar dízimo e guardar sábado, certamente é adventista, não é? O adventista, ele tem essa crença a respeito de obrigatoriedade de guardar o sábado. Então eu vou dar aqui uma dica para os irmãos. A respeito de guardar o sábado, nós já temos feito 4 lives com o pastor Ciro. Você pode acessar o nosso canal CETADB no YouTube. Deixa eu colocar aqui, ó, no YouTube, CETADB. Deixa eu pôr aqui. E aí você faça uma pesquisa lá, por essas lives aqui, ó. A de número 17, a de número 19, a de número 99, deixa eu pôr aqui para vocês, que aí fica, você pode tirar um print aí, e você vai conseguir depois da live aqui, fazer a pesquisa, né, para chegar. E a 122, deixa eu colocar o sustenido aqui. Eu falo sustenido, mas é o hashtag, né? Então, se você acessar o CETADB no YouTube e fizer a pesquisa, clica na lupinha lá e coloca hashtag 17 e conclui a pesquisa, ele vai abrir para você a aula de número 17, depois a 19, a 99 e a 122. Nessas 4 lives nós já falamos a respeito da questão da guarda do sábado, mas alguém que não tenha acompanhado, vamos aqui esclarecer alguns pontos. Deixa eu fazer um negócio antes. Eu tenho um pastor que é um amigo, o pastor Osmir Moreira. Ele tem um livro que ele escreveu. Deixa eu ver se eu consigo inverter aqui, ó. Pronto, é isso aqui, ó. Prosperidade, dízimos e oferta. Pastor Osmir Moreira de Pauda. Veja aí, ó. Mais de 255 mil cópias vendidas. É, na verdade, um best-seller esse material dele. Aqui, ó, embaixo, ó, bem aqui, ó, está os telefones dele. Eu vou falar com você que você tire um print da tela, porque aí está os contatos do pastor Osmir, e depois você pode entrar em contato com ele para adquirir. Aqui em Apucarana, o pastor Daniel Salles Ascioli, o nosso pastor presidente, ele comprou desses livros e presenteou todos os nossos obreiros aqui do campo. Inclusive o pastor Osmir, ele faz um preço especial quando você adquire em quantidade. E ele não vende esse material através de livrarias, de nenhuma editora, é venda direta com ele. Então, você tire um print, vou colocar de volta aqui, ó. Aqui, ó, tá os contatos de telefone dele, que também tem o WhatsApp, e você vai conseguir adquirir esse material aqui, ó. Fala sobre prosperidade, dízimos e ofertas. Deus ama ao que dá com alegria. Com isso, você vai ter um material completo onde ele aborda todo o assunto que envolve a contribuição financeira dos crentes. Voltando para a questão do sábado, então. A guarda do sábado é um estatuto perpétuo, ou seja, isso vai até o fim, e é com o povo hebreu, é com os judeus. Não diz respeito à igreja. Essa é uma aliança que Deus fez com o povo israelita. Não é aliança de Deus com a igreja. Porque se você observar, os demais aspectos que estão ali, na lei, eles foram tratados também no Novo Testamento, e nós vamos verificar que o sábado não entra nessa. Vamos lá então para o texto de Levítico, só para entendermos por que não guardamos o sábado, que é uma das argumentações que especialmente adventistas usam para dizer que nós damos o dízimo, mas não guardamos o sábado. Ou seja, na concepção deles, nós não guardamos a lei. Então, vamos avançar aqui para Levítico capítulo 23, para entendermos essa questão assim em definitivo, não é? Pastor Silva, Deus abençoe, seja bem-vindo. Versículos 1 a 3, eu vou ler aqui, Levítico 23. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo, preste atenção,
fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. 6 dias farás a obra, mas o 7º dia será sábado do descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Isso aqui, meus irmãos, está muito claro para nós no versículo 2. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu não sou filho de Israel, não sou descendência de Israel. A igreja não é descendência de Israel. É esse o negócio que o povo acaba se confundindo. Não é? A igreja não é descendência de Israel. Às vezes até os irmãos mandam para a gente pergunta: pastor, tem como eu saber de que tribo que eu sou? Não, meus irmãos, nós não estamos ligados àquela semente. Então nós temos que entender essa situação. Esta é palavra de Deus, é um trato, é um acordo, é uma aliança de Deus com a nação de Israel. E aí Deus tem um tratamento especial com Israel. Tanto que quando nós estudamos aqui a respeito do assunto da escatologia, a gente vê que o tratamento de Deus com os salvos, com a igreja, que inclusive pode haver na igreja judeus que aceitaram e reconheceram Jesus como seu Salvador, esse povo será arrebatado. O Israel que não aceita que Jesus é o Senhor, esse povo vai entrar para a tribulação e vai sofrer muito. Essa é uma verdade que está no contexto bíblico. Então o tratamento com a igreja é de uma forma, o tratamento com Israel é outra forma. Vamos verificar aqui, Mateus capítulo 19, ainda a respeito dessa questão de guardar o sábado. Mateus capítulo 19, se desenvolve ali uma conversa entre Jesus e aquele jovem rico. Não é? Diz assim o texto de Mateus capítulo 19, o versículo de número 16. E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? Observe. E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, e que me falta ainda? Aí o problema estava nisso. Jesus então respondeu e disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o texto da Bíblia diz que o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Eu li Mateus capítulo 19 a partir do versículo 16. Qual é o problema deste jovem rico? O problema não é a riqueza em si, o problema é a avareza que tomava conta do seu coração. Porque quando ele chega para o Senhor dizendo que ele queria estar numa posição, tanto que Jesus acode eles: você quer ser perfeito? Então vai e vende o que você tem. Porque Jesus conhecia, não é? Jesus conhecia exatamente o coração dele e sabia que o problema dele era exatamente o fato dele não conseguir se desligar dos seus bens, das suas propriedades, do dinheiro que tinha. Então veja como é a circunstância. Jesus tratou dessa questão com ele, mas você observa que aqui não cita o sábado. Agora, para que a gente possa finalizar essa questão, vamos para o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. O capítulo 15 fala a respeito do rito mosaico e da assembleia, o primeiro concílio, a primeira assembleia geral que foi realizada na história da igreja. Os irmãos depois podem ler o capítulo 15, mas nós vamos pegar aqui alguns versículos para que os irmãos entendam o desdobramento. Atos capítulo 15, versículo 5 diz assim: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. É exatamente o que fazem os adventistas.
Eles mandam que seja guardada a lei de Moisés. Vamos então para o versículo de número 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Ou seja, não é pelo cumprimento da lei, mas é pela graça de Jesus. Até porque ninguém cumpriu a lei a não ser Jesus. Ele que se fez Cordeiro de Deus, né, em nosso lugar. Agora o verso de número 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios, nós, porque havia a distinção entre judeus e gentios. Os que não eram judeus eram gentios, todos os demais povos que não eram judeus, nós os gentios. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. E o 20, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Atente ainda aqui para o versículo 21, porque Moisés, aqui está se referindo à lei mosaica, não é? Porque a lei mosaica, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas, não na igreja. A igreja é livre, conforme o texto do versículo 20, tem que se abster das contaminações dos ídolos, da prostituição, do sufocado e do sangue. E guardar o sábado não é para a igreja. Foi decidido isso. No primeiro concílio da igreja se resolveu isso. Aí passaram-se anos, surgiram os adventistas, liderados por uma certa senhora, que disse que tem que guardar o sábado. Mas amém. Versículo 28 diz assim, ó, na verdade, pareceu bem, eu ainda estou em Atos capítulo 15, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. O que é necessário? Verso 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação, destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Amém? Está aí a explicação do porquê a igreja cristã não guarda sábado. Porque não tem necessidade de alguém se esforçar para cumprir a lei, porque se for para cumprir um pontinho, vai ter que cumprir a lei toda. E é impossível para o homem. Jesus foi quem cumpriu essa lei. Encerrado esse aspecto, então vamos para a questão do Celso. O Celso Otávio, ele levantou uma questão que também está ligada ao dízimo, e a pergunta dele é essa: dízimo como critério para a consagração, está correto? Primeiro tem a questão do exemplo, né? Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E nós temos alguns textos que podemos tomar como base, como exemplo. Porque é pelo exemplo. Como você vai consagrar um obreiro que não é dizimista? Como esse obreiro terá autoridade para chegar diante da congregação e dizer, vocês têm que dar o dízimo? Então, é também pelo exemplo. Então, nós, em nossa igreja, não consagramos obreiros que não sejam dizimistas. E até porque tem situações que nós vamos verificar aqui que estão ligadas, não é, a isso. Tito capítulo 2, versículo 7 diz assim, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, e segue mais outros aspectos da vida que tem que dar exemplo. Se tem que dar exemplo de boas obras e na doutrina, sem ser corrupto, então uma das coisas é que seja dizimista, porque como já vimos na questão anterior, dízimo está na Bíblia. Uma outra situação que nós temos aqui é 1 Coríntios capítulo 4 e o versículo de número 16, o texto diz assim, 4:16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores, ou seja, tem que se colocar como exemplo. Eu já mencionei como que um obreiro vai estar à frente do rebanho se ele próprio não é dizimista. A outra situação que nós temos e que nós podemos utilizar com base na palavra de Deus é exatamente o texto de Colossenses. Colossenses no capítulo de número 3 e o versículo de número 22 e 23, vamos pegar o 23 e 24, diz assim, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Então, uma das questões
é aquilo que nós já vimos quando falamos a respeito do dízimo, é alguém pensar que está fazendo isso por obrigação, ou está fazendo isso porque de repente o obreiro está lá e fala, eu vou ter que dar o dízimo porque senão o pastor vai ver que eu não sou dizimista e não vai me consagrar. Não é? Na verdade, a motivação está errada. O dízimo, conforme já vimos, não deve ser dado como base de troca, mas por amor, por gratidão ao Senhor e à obra do Senhor. Para encerrar essa questão, não é, de dízimo como critério para consagração, vamos para o texto aqui de Mateus. Mateus capítulo 17, versículo 21, diz bem assim, ó. Essa é uma questão interessante. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. O texto está dizendo que para expulsar demônio você precisa ter fé. Precisa ter fé para expulsar demônio. E como que eu vou garantir que um obreiro que não dá dízimo tem fé? Porque conforme nós já vimos, dízimo é uma questão de fé. Aí como é que o indivíduo que não é dizimista, que não é fiel nas coisas mínimas, conseguirá ser fiel nas coisas maiores, naquelas que têm mais relevância? Então esse é um aspecto do porquê se tem o dízimo como critério para a consagração. Só por esses motivos que eu já relacionei aqui. Pelo exemplo, pela questão de você se colocar como um modelo para a igreja, pelo fato de você estar fazendo, porque você não está fazendo isso para homens, mas é para Deus, ainda que o dinheiro que a gente entrega lá na igreja, ele é um dinheiro administrado por homens, então tem esse aspecto, e a questão da fé. Não é? Avançando, Borges Zuleger fez a pergunta assim: a criança ser batizada com 8 anos de idade não é muito pequena? O que vocês acham? A primeira questão é assim: nós já fizemos também 2 lives a respeito desse assunto, a de número 14 e a de número 74. Você pode pesquisar #14, #74 e assistir ali a aula que nós falamos naquela lição, naquela aula, a respeito disso. Uma criança pode ser batizada com 8 anos? Qual é a base que nós temos para a realização do batismo? Especialmente nesse aspecto está em Marcos, capítulo 16 e o versículo de número... Eu vou ler o 15 e o 16 que diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Qual é a primeira prerrogativa para que você batize alguém? Veja que o eunuco que foi batizado por Filipe, depois de Filipe interpretar o texto para ele da Bíblia, fazer uma exposição para ele a respeito da Bíblia, ele creu. Aí ele viu que tinha água e falou: olha, aqui tem água, o que importa de eu ser batizado? E aí a Bíblia diz que ambos desceram as águas e Filipe batizou aquele eunuco. Mas batizou por quê? Porque ele creu. Como uma criança de 8 anos de idade terá razão, entendimento para crer? Obviamente que nós temos crianças que prematuramente desenvolvem as suas habilidades e chegam à conclusão de que são pecadores. E a grande questão do batismo é justamente isso: é o indivíduo reconhecer que é pecador, que precisa mudar de vida, que precisa de Jesus, porque sem Jesus não dá, não consegue, é necessário a intervenção de Jesus, porque ele é a ponte, ele é a ligação entre nós e Deus. E aí então sim, a partir da idade que a criança tem a concepção, o entendimento de que ele é pecador e que ele precisa de Jesus, aí eu não vou fixar aqui a idade de 5, 10, 15, não, eu vou dizer assim, a partir do momento que ele passou a entender que ele é pecador, aí já é o tempo então dele aceitar a Jesus, e uma vez que aceite Jesus, ele então poderá ser batizado. Agora, não havendo entendimento de pecado, não justifica-se o batismo, né? Não tem a necessidade, não tem razão, né, de ser batizar antes disso. A Carol Lima pergunta assim: pode falar um pouco sobre as palmas? Onde os Salmos fala sobre, e não vemos esse costume na maioria das assembleias. Bater palma.
vamos louvar a Deus e vamos bater palma. Tá, muito bem. Ela se refere ao texto do Salmo 47, que diz: aplaudi com as mãos, todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Esse é o texto do Salmo de número 47. Quando você estuda o livro dos Salmos, e aí você chega especialmente no Salmo de número 47, a primeira questão que a gente identifica ali é que esse Salmo, ele não era entoado dentro do templo, porque os Salmos era para a época do Antigo Testamento. No templo não se cantava salmos. Então esse é um aspecto. O segundo aspecto que nós temos aqui é o fato de que este hino 47, ele foi escrito especialmente como um canto triunfal. O canto triunfal em que sentido? No aspecto de que quando se ia para uma batalha e voltava vencedor da batalha, o povo então se reunia e cantava o salmo que está ali e aplaudia com as mãos. Agora, isso não quer dizer que era compassado, ritmado, conforme se faz em algumas igrejas hoje, mas o povo aplaudia. O que é relevante nós colocarmos aqui? Que na Bíblia, em nenhum culto a Deus, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, se batia palma. Essa é uma questão que você não vai achar. O texto que você acha é exatamente esse do Salmo 47, mas aqui não é ambiente de culto, nem dentro do templo, nem dentro de uma igreja. Então, tudo bem, esse é um aspecto. Aí, a questão que a irmã levanta é justamente pelo fato de que nas Assembleias de Deus não há esse costume, exatamente por esta observação que a gente tem feito aqui. Deus não engessou o culto, no aspecto de dizer assim, olha, faça assim ou não faça assim. O que Deus fez foi normatizar aquilo que deve ocorrer em um culto. E isso fica claro para nós na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, e versículo 26, onde ele diz assim, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. O salmo é canto, não é? A doutrina é a pregação, a revelação da palavra é exatamente as revelações que Deus dá para aquele que está à frente na liderança do culto. Tem língua, e se tem língua, tem interpretação. Esse é o culto, a fórmula do culto que Deus deixou. Agora Deus não disse, olha, faça assim ou faça assado, faça dançado. Se você vai para um culto na África, os louvores são dançados. Eu já estive em um país aqui na América do Sul, onde os louvores no culto é dançado. E a gente que não tem o costume, na verdade a gente não tem nem um gingado, né, que o povo tem. A gente fica meio perdido. Mas isso não quer dizer que a gente não possa participar do culto, engrandecer a Deus, louvar a Deus. Eu mesmo, quando estou em uma igreja, e isso eu aprendi ainda novo no ministério, bem novo, né? Eu recém havia sido consagrado e eu fui a uma igreja aqui no estado do Paraná para realizar uma formatura do curso teológico, e eu me recordo que eu convidei os irmãos para que aplaudissem os formandos do culto, e o povo aplaudiu, eu pedi, o povo aplaudiu. O fato é que quando acabou o culto, o pastor da igreja, ele me deu uma sova. Ele me ensinou a respeito disso. Ele falou, olha, jovem, você é muito novo e tal. Então, quando você chegar numa igreja, ele disse assim, procure saber o costume da igreja, porque tem igreja que não é costume bater palma. E aí nunca mais eu convidei os irmãos para baterem palma em momento algum, se bem que a gente chega em alguns ambientes que acaba surgindo as palmas ali, e a gente bate palma também, porque se o povo está batendo palma, é costumes dele, não há pecado nisso. Não é? O que não pode ser feito é você ficar no culto só batendo palma, e você não exalta a Deus, não glorifica a Deus, não se dirige a Deus, não é? Com a expressão do seu interior, dizendo para Deus aquilo que Ele é maravilhoso, que Ele é glorioso. Essas questões são as que de fato são importantes. Em relação às palmas, era essa questão que eu queria dizer aqui. Para encerrarmos a nossa aula de hoje, e encerrarmos também as nossas aulas desse ano de 2022, um irmão, eu não vou mencionar o nome dele aqui,
ele diz assim: pastor, a Santa Ceia pode ser tomada em grupos de amigos, fora da igreja? Muito bem. As menções de ceia, porque também não podemos misturar ceia do Senhor com a celebração da Páscoa que acontecia no Antigo Testamento. Se bem que a ceia do Senhor, que está narrada nos Evangelhos, tanto em Mateus como também em Lucas, elas aconteceram, esta ceia, com o simbolismo que tem no momento em que se celebrava a Páscoa. Era uma refeição, não é? Então as menções de ceia no Antigo Testamento estão ligadas a uma refeição por ocasião da Páscoa. A primeira ceia que nós temos relato aqui está narrada em Mateus capítulo 26 e o versículo 17. Mateus 26 e o versículo 17, a Bíblia diz assim, ó. Deixa eu pegar o texto aqui bem certinho. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Aqui é Mateus 26, eu li o versículo 17. Agora vamos para Lucas no capítulo de número 22, e o versículo aqui é o versículo de número 14. Está assim, ó. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Então nós vamos verificar aqui, nos dois momentos em que Jesus celebrou a ceia, que estão na narrativa aqui nos evangelhos, ou no momento, porque se fala do mesmo evento, né? No momento em que Cristo celebrou a ceia, tanto na narrativa de Mateus quanto na narrativa de Lucas, quem estava com ele eram os discípulos, eram os apóstolos. Então nós entendemos daí que eram os crentes daquele momento. Os crentes daquele momento estavam com o Senhor naquele evento onde ele celebrou a ceia, a primeira ceia. Aí quando nós vamos para o texto, a normatização que Paulo faz, a respeito da ceia, que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 22, o texto diz assim, 23, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e segue o texto. Agora, lá embaixo, no versículo de número 33, está escrito assim, portanto, meus irmãos, muito bem, Paulo escreveu a epístola com essa norma para quem? Foi para um grupo de amigos? Não, foi para uma igreja. A ceia acontecia no âmbito da igreja. E aí, quando eu estou falando aqui de igreja, necessariamente eu não estou me referindo ao edifício, ao templo. Eu estou me referindo à reunião que os crentes fazem para celebrar este memorial, a ceia do Senhor. E nesse aspecto, aí respondendo à pergunta que o irmão fez, a ceia pode ser tomada em um grupo de amigos, desde que esses amigos constituam a igreja. Por quê? Há os aspectos que são importantes aqui. Nos evangelhos ainda não existia a igreja. A celebração ela aconteceu num cenáculo. Entretanto, quando o Paulo escreve aqui a primeira epístola aos Coríntios, ele não escreveu para um grupo de amigos lá, ele escreveu para uma igreja que se reunia na cidade de Corinto. Era uma igreja reunida onde havia comunhão e com discernimento do ato que estava sendo realizado. Porque ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, subentende-se aqui que a igreja estava em comunhão, reunida para celebrar a ceia. E aí, é justamente esse o aspecto da resposta aqui para nosso aluno, vamos colocar assim, não é? Para o nosso aluno. Pode ser tomada com um grupo de amigos, desde que sejam crentes, que haja uma liderança e que esses requisitos que eu coloquei aqui e que estão a partir do versículo de número 28 até o versículo de número 32 estejam observados, não é? Por que eu digo isso? Porque há momentos, não é,
na história da igreja, e também recente, não é? Em que um grupo de irmãos crentes se reuniram sob a liderança de um oficial da igreja e participaram do ato da ceia do Senhor, que tem todo um simbolismo, não é apenas uma refeição. Amém? Eram essas as questões que nós tínhamos para hoje, e nós vamos com isso encerrar a nossa aula aqui. Eu quero, amados irmãos, agradecer a todos quantos vieram durante este ano de 2022 acompanhando as nossas aulas, acompanhando as lives aqui, sempre com o pastor Ciro Sanches Ibordi. Eu no início passei a explicação a respeito do porquê o pastor Ciro não está conosco hoje, e também aproveitando que é um momento que nós estaremos em férias com os nossos irmãos, né? É um momento que nós estaremos em férias, então nós retornaremos aos atendimentos na secretaria aqui do CETADB no dia 5 de janeiro. Então, na quarta-feira seguinte ao dia 5 de janeiro, que será exatamente, deixa eu pegar aqui para a gente ver, será dia 11 de janeiro, é que nós voltaremos a realizarmos as nossas lives, as aulas ao vivo. Tá joia? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a vossa casa, a vossa família. O Senhor conceda a cada um de vocês um abençoado Natal. Feliz Natal a todos vocês. E ainda que a gente esteja se adiantando aqui, eu também já quero desejar a todos um abençoado ano de 2023. Que as vitórias, as realizações e as conquistas do ano de 2022 se repitam em 2023. E que as desventuras, que os fracassos que nós também colhemos durante esse ano, porque não foram só vitórias, não é? Que nós possamos reverter isso, e que 2023 se revele na vida de cada um ano de muita bênção, de conquista e de realização na presença do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde em Cristo Jesus. A paz do Senhor a todos.